Às vezes, a vida nos leva a lugares que nunca imaginamos. Caminhos que pensávamos ser seguros começam a se desfazer. Portas que acreditávamos estar firmes se fecham devagar, até que percebemos que estamos diante de algo que parece um fim. E é nessa hora que o coração aperta, que a respiração fica curta, que a alma se pergunta: e agora? Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Talvez algo tenha acontecido recentemente e tenha te deixado sem chão, como se o mundo tivesse escurecido de repente. Mas respire, porque é justamente aí que Deus começa a agir de formas que não conseguimos ver imediatamente. Quando tudo parece terminar, Deus sussurra ao coração que Ele continua trabalhando. Ele enxerga além do que nossos olhos veem. Ele organiza o que ainda não entendemos. Ele fortalece o que ainda está frágil e Ele prepara renascimentos onde só vemos ruínas. O que parecia um fim pode ser apenas o início de um recomeço moldado pelas mãos daquele que nunca falha. Jesus Cristo conhece cada dor, cada lágrima, cada esperança guardada em silêncio. E Ele se aproxima justamente nos momentos em que achamos que não há mais saída. Como está escrito em João 14:27, Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não é ausência de problemas, é a certeza da presença. E talvez você nem perceba, mas enquanto tenta juntar os pedaços do que sobrou, Deus está juntando partes que você nem sabia que existiam. Ele cria novos caminhos onde não havia passagem. Ele acende luzes onde tudo parecia escuridão. Nada é desperdiçado quando colocado nas mãos dele. A vida não termina quando algo dá errado. Ela se reorganiza para que você caminhe na direção do que realmente foi preparado para você. Muitas vezes, é preciso que um ciclo termine para que outro muito maior, muito mais alinhado ao propósito divino, comece. Deus sabe que o coração humano se apega. Apegamo-nos a planos, a pessoas, a lugares, a versões de nós mesmos que já não existem mais. E é nesse apego que sentimos medo. Medo de soltar, medo de perder, medo de não conseguir continuar. Mas Deus não trabalha com medo. Ele trabalha com confiança. E Ele te convida a confiar, mesmo sem entender. É aquela confiança que Abraão teve quando ouviu a voz de Deus dizendo para caminhar rumo a uma terra que ele nem conhecia. Mesmo sem detalhes, mesmo sem mapa, mesmo sem certezas humanas, ele caminhou porque sabia que a voz que o guiava era fiel. E assim também Deus te chama agora, não para entender tudo, mas para confiar profundamente. E cada vez que você se sente fraco, Jesus te lembra: Eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. Todos os dias, e não apenas nos dias bons. Nos dias ruins também. Nos dias em que você não quer levantar da cama. Nos dias em que o coração pesa mais do que o corpo. Nos dias em que você ora e sente que a resposta ainda não chegou. Ele está ali, silencioso às vezes, mas jamais ausente. Ele está guiando, preparando, sustentando. Ele está te ajudando a florescer outra vez, mesmo no meio do deserto. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo ao seu redor, Deus está cuidando do que acontece dentro de você. Porque todo recomeço verdadeiro não começa na vida externa. Começa dentro da alma. Deus reorganiza teus sentimentos, cura feridas que você tentou esconder, limpa memórias que te aprisionavam, fortalece áreas que você achava que nunca iam cicatrizar. Ele sussurra ao teu coração palavras que talvez você tenha esquecido. Você não está sozinho. Isso não é o fim. Eu estou cuidando. E pouco a pouco, você percebe que dentro de você, algo começa a respirar diferente, mais leve, mais forte. E às vezes o que parecia um fim é apenas Deus chamando você para uma nova etapa. É como uma árvore que perde as folhas. Quem olha de fora pensa que ela está morrendo. Mas quem entende o processo sabe que ela está apenas se preparando para florescer novamente. E assim é você. Pode parecer que acabou, mas Deus está preparando seu florescer. Ele te leva para a estação certa,
no tempo certo, e quando você menos espera, algo começa a brotar de novo. A fé renasce, a esperança volta, a força retorna e você percebe que Deus estava fazendo tudo novo. E esse recomeço não precisa ser perfeito. Deus não espera a perfeição, Ele espera a entrega. Ele quer um coração disposto, mesmo que ferido. Quer um espírito aberto, mesmo que cansado. Quer uma alma sincera, mesmo que insegura. Porque Ele sabe trabalhar com cacos. Ele transforma fragmentos em obras-primas. Ele transforma lágrimas em fonte de renovação. Ele transforma quedas em aprendizado. Ele transforma finais em começos. Como diz Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E talvez você esteja vivendo justamente esse versículo sem perceber. Talvez Deus já esteja abrindo caminhos que você ainda não vê. Talvez águas novas já estejam fluindo onde antes só havia dor. Talvez uma nova história já esteja nascendo, silenciosa, discreta, mas cheia de propósito. Recomeços de Deus não chegam com barulho, chegam com direção. Não chegam com pressa, chegam com precisão. Ele te conduz passo a passo, sem te deixar desamparado, porque sabe exatamente onde você vai florescer. E enquanto você caminha, Ele te lembra que não precisa carregar tudo sozinho. Jesus te chama para colocar sobre Ele o teu cansaço, tua ansiedade, tua preocupação. Ele te diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. No abraço de Cristo, você encontra descanso. Na presença dele encontra paz. Na palavra dele encontra garantia. Não é sobre conseguir tudo sozinho, é sobre caminhar com aquele que pode tudo. E assim, devagar, o coração começa a se acalmar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você finalmente percebe que Deus está no controle. E quando Deus está no controle, nada está perdido. Nada é em vão. Nada é final demais. A vida ganha outra cor, outra luz, outro sentido. Você começa a sentir que está sendo guiado por uma mão firme e amorosa, uma mão que sabe exatamente onde te levar. Você começa a perceber que a dor que parecia te destruir estava, na verdade, te transformando. E essa transformação é o primeiro sinal de um recomeço abençoado. E conforme o coração começa a compreender que Deus está presente mesmo nos momentos que parecem ser de perda, algo dentro de você passa a se ajustar lentamente. Você começa a enxergar que nem tudo o que termina é fracasso, e nem tudo o que dói é castigo. Às vezes, aquilo que desmorona diante dos teus olhos está apenas dando espaço para algo verdadeiramente firme ser construído. Deus não remove algo da tua vida para te deixar vazio. Ele remove para preparar o terreno para o novo. E esse novo, mesmo que ainda pareça distante, já está sendo moldado pelos dedos delicados e precisos do Criador. E em alguns momentos, você pode até se perguntar por que certas coisas precisaram acabar. Por que Deus permitiu que alguns caminhos se fechassem? Por que Ele deixou que certas pessoas partissem? Por que Ele permitiu que situações fugissem do controle? E mesmo sem respostas imediatas, existe uma verdade que permanece. Deus vê além do que você vê. Ele enxerga perigos que você não percebe. Ele escuta conversas que você nunca ouvirá. Ele conhece intenções que jamais chegariam ao seu conhecimento. Ele te protege, inclusive, de coisas que você desejou. E essa proteção, muitas vezes, se manifesta como encerramentos. O que parece perda, para Deus, é livramento. O que parece ruptura, para Deus, é direção. E quando a alma começa a entender que Deus não erra, o coração descansa, não porque tudo se tornou fácil, mas porque finalmente você percebe que está sendo guiado por aquele que sabe exatamente o que está fazendo. É como andar por um caminho escuro, segurando a mão de alguém que já conhece cada curva, cada pedra, cada sombra. Você não precisa ver tudo, precisa confiar. E Deus é digno dessa confiança. Ele nunca te conduziu ao mal, nunca te levou ao caos,
nunca te abandonou no meio do caminho. Ele sempre esteve lá, mesmo quando você acreditava estar sozinho. E quando você sente o peso do recomeço, porque recomeçar também cansa, Deus renova suas forças. Ele sabe que começar de novo exige coragem, exige fé, exige desprendimento. Ele sabe que dói ter que soltar o que um dia você acreditou que ficaria para sempre. Ele sabe o quanto é difícil olhar para frente quando o passado ainda grita dentro de você. Mas é justamente por conhecer cada detalhe teu que ele prepara recomeços tão delicados. Ele não te força a seguir, ele te guia. Ele não te empurra, ele te abraça enquanto te ensina a caminhar. Como um pai amoroso, ele te conduz para que você não retroceda, mas floresça. É nesse processo que você percebe que o tempo de Deus é diferente do seu. Você queria uma resposta imediata, uma mudança rápida, um alívio instantâneo. Mas Deus trabalha na eternidade, não na ansiedade. Ele te prepara aos poucos, te fortalece aos poucos, te cura aos poucos. Ele sabe que se te entregasse tudo de uma só vez, você talvez não suportaria. Mas passo a passo, ele te molda para que você possa receber aquilo que ele já separou para você. E esse processo muitas vezes acontece em silêncio. O céu trabalha no silêncio. O milagre começa no invisível. E é nesse lugar de silêncio, onde só Deus vê, que a tua nova história começa a ser escrita. E enquanto ele escreve, ele te lembra de que Jesus Cristo não veio ao mundo para que você sobrevivesse, mas para que tivesse vida, e vida em abundância. E essa abundância não é apenas material, é emocional, espiritual, interior. É a abundância de paz que excede todo o entendimento, aquela que preenche o coração mesmo quando as circunstâncias ao redor ainda não mudaram. É a promessa viva de João 10:10 ecoando dentro de você, lembrando que existe propósito, existe futuro, existe graça, mesmo quando a dor tenta te convencer do contrário. Jesus não te deixa perdido. Ele te guia por caminhos que restauram a tua alma. E no meio desse processo, você descobre algo que talvez tenha esquecido. Você é mais forte do que pensa. Não porque a vida te endureceu, mas porque Deus te sustentou. Cada lágrima que caiu foi vista, cada oração silenciosa foi ouvida, cada clamor sufocado foi registrado no céu. Nada passou despercebido. Você não atravessou tudo isso sozinho, mesmo quando acreditou que estava lutando com as próprias forças. Deus estava lá, te segurando, te levantando, te reerguendo. E agora, Ele está te conduzindo para um tempo novo, um tempo de reconstrução, de cura, de propósito. E esse tempo novo exige algo precioso: paz no coração. O tipo de paz que só Deus pode dar. Aquele tipo de paz que te faz acreditar novamente, mesmo depois de ter sido quebrado. A paz que te faz respirar fundo e entender que se algo terminou, é porque era necessário para que o novo viesse. A paz que te faz olhar para frente e perceber que existe mais, muito mais, do que você imaginou. Que essa paz não nasce da ausência de desafios, mas da presença de Deus em cada passo. E enquanto você caminha para esse novo tempo, talvez perceba que alguns medos tentam te acompanhar. Medo de errar de novo, medo de sofrer de novo, medo de acreditar de novo. Mas Deus te diz: não temas, porque eu estou contigo. Isaías 41:10. Ele não apenas anda ao seu lado, ele vai à sua frente, preparando o terreno. Ele te protege por trás, te mantendo firme. Ele te envolve por todos os lados, porque nada escapa ao cuidado dele. Ele sabe que você sente medo, mas ele também sabe que dentro de você existe uma força que ele mesmo colocou, uma força que supera, que renasce, que floresce. E talvez, ao olhar para trás, você veja marcas, cicatrizes, episódios que ainda doem. Mas Deus não desperdiça nada. Aquilo que feriu se tornará testemunho. Aquilo que doeu se transformará em sabedoria. Aquilo que te derrubou se tornará fundamento para a tua ascensão. Deus não constrói nada com pressa, mas constrói tudo com perfeição. Ele pega cada parte da tua história, inclusive as que você gostaria de apagar, e transforma em algo que glorifica o nome dele.
Ele faz isso porque te ama. Um amor que não falha, não diminui, não se cansa. E nesse amor você encontra descanso. Um descanso que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. E quando essa certeza invade a alma, tudo muda. O coração desacelera, a mente se acalma, a esperança volta a nascer. Você começa a enxergar que aquilo que parecia ser o fim, na verdade, era apenas o começo de algo que Deus havia planejado desde antes de você nascer. Ele já sabia, ele já via, ele já preparava, ele já cuidava. E é assim que os recomeços guiados por Deus acontecem. Devagar, mas profundamente. Silenciosos, mas transformadores. Inesperados, mas perfeitos. Eles não chegam quando você quer, mas quando precisa. Eles não vêm do jeito que você imagina, mas do jeito que Deus sabe que será melhor. E quando chegam, trazem consigo uma paz tão profunda que o coração finalmente entende que nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve ali, segurando a tua história com as próprias mãos. E conforme você segue caminhando, começa a perceber que Deus vai colocando sinais sutis pelo caminho, pequenos lembretes de que Ele está presente em cada detalhe. Às vezes é uma palavra que alguém diz sem saber o quanto aquilo te tocaria. Outras vezes é um versículo que aparece exatamente no momento em que a alma mais precisava. Ou até mesmo um silêncio que acalma, um abraço inesperado, um sopro de tranquilidade. Deus fala de muitos jeitos, e quando o coração se abre, você começa a reconhecer sua voz, até nas coisas mais simples. E com o tempo, você vai entendendo que recomeçar não é apenas deixar algo para trás, mas permitir que Deus transforme a forma como você enxerga a vida. Ele amplia a tua visão. Ele te faz compreender que certas coisas precisavam ser removidas, certas portas precisavam ser fechadas, certos capítulos precisavam ser encerrados. Não porque você falhou, mas porque a história estava prestes a mudar de direção. Deus te guia como um pai que conhece o destino antes mesmo de você dar o primeiro passo. Ele sabe onde cada estrada leva, e por isso remove caminhos que não te conduziriam ao propósito que Ele preparou. E esse propósito não é pequeno. Deus não te criou para sobreviver à vida, mas para florescer nela. Ele te criou com força, com propósito, com identidade. Mesmo quando você se esquece de quem é, Ele nunca esquece de quem te chamou. Você não é definido pelo que perdeu, mas pelo que carrega dentro de você. A marca de um Deus que transforma vidas, que cura feridas, que restaura sonhos. Ainda que tenham tentado te quebrar, ainda que tenham tentado te diminuir, ainda que a dor tenha tentado te convencer de que acabou, Deus te levanta com a firmeza de quem sabe que ainda existe muito para viver. E aos poucos, você percebe que as coisas que pareciam te destruir estavam, na verdade, te fortalecendo. A dor amadurece, o silêncio ensina, a espera molda, e o recomeço revela uma versão de você que talvez nunca teria nascido sem os desafios que enfrentou. Deus não desperdiça sofrimento, Ele transforma. Ele pega tuas lágrimas e rega com elas a semente de uma nova fase. Ele pega a tua perda e transforma em sabedoria que vai te acompanhar por toda a vida. Ele pega o teu medo e faz dele coragem. Ele pega a tua fraqueza e faz dela força. E quando você olha para si mesmo depois de tudo isso, percebe que cresceu. E quando o coração finalmente aceita que Deus está à frente, algo dentro de você começa a se alinhar ao propósito dele. Você passa a entender que tudo o que aconteceu, de alguma forma, contribuiu para te trazer até aqui. Até esse ponto do caminho onde recomeçar não é um peso, mas uma libertação. Porque recomeçar com Deus não significa voltar ao zero. Significa começar com experiência, com maturidade, com fé renovada, com uma clareza que antes você não tinha. Ele te coloca num lugar onde você consegue olhar para a frente com mais confiança e menos medo. E nessa nova caminhada, Jesus Cristo se torna não apenas uma referência, mas um companheiro constante. Ele te lembra que venceu o mundo para que você também pudesse vencer. Ele te lembra que o amor dele é suficiente, que a graça dele te cobre, que a mão dele te sustenta.
Ele te chama para perto e te ensina a descansar no coração dele. E quando você descansa, o desespero perde força, a ansiedade perde espaço, o medo perde voz. A presença de Jesus é como uma luz suave que ilumina o caminho sem te assustar. Ela apenas guia. E enquanto você é guiado, Deus começa a te mostrar que mesmo quando você acreditou que estava no fim, Ele já tinha desenhado o recomeço. Nada pega Deus de surpresa. Nada. Antes mesmo de você perceber que algo iria terminar, Deus já tinha preparado uma nova porta. Antes de você sentir dor, Ele já tinha preparado cura. Antes de você chorar, Ele já tinha separado consolo. Ele está sempre à frente, sempre cuidando, sempre movendo coisas que você nem imagina. E saber disso te dá uma tranquilidade profunda, porque quando Deus está no controle, não existe fim que Ele não possa transformar em início. E nesse movimento divino, você começa a perceber que sua história não acabou. Ela está apenas mudando de capítulo. Deus não te levou até aqui para te abandonar. Ele não te fez atravessar tanto para te deixar no meio do caminho. Ele está contigo e Ele te conduz com uma precisão amorosa que só o Criador pode ter. Ele te conduz para além da dor, para além da dúvida, para além das marcas. Ele te conduz para o propósito. E quando você começa a perceber esse movimento, algo dentro de você se acalma. O coração que antes estava inquieto agora respira. E esse respirar é um sinal. Sinal de que Deus está te renovando. Sinal de que Ele está dissolvendo o peso que você carregava. Sinal de que Ele está abrindo dentro de você espaço para o novo. A alma começa a se expandir, a mente começa a clarear, a esperança começa a renascer. E todo renascimento começa pequeno. Às vezes, é apenas uma sensação leve, uma paz que você ainda não entende, uma força que você não sabe de onde vem. Mas essa paz é Deus, essa força é Deus, esse recomeço é Deus. Ele opera no profundo antes de operar no visível. E conforme Ele transforma o interno, o externo começa a se ajustar. As circunstâncias começam a mudar. Portas novas começam a aparecer, oportunidades começam a surgir. Não porque você correu atrás desesperadamente, mas porque Deus moveu o que precisava ser movido. Quando Ele abre uma porta, ninguém fecha. Quando Ele decide te exaltar, ninguém impede. Quando Ele decide te restaurar, ninguém anula. Ele trabalha de dentro para fora, e o que começa no espiritual, inevitavelmente chega ao natural. E conforme você segue, Deus te mostra que não está atrasado. Você não está atrasado. O tempo da tua vida não foi desperdiçado. Cada minuto, cada experiência, cada passo, tudo foi usado para te moldar. Deus não te compara a ninguém, não estabelece prazos humanos, não coloca pressões que você não consegue carregar. Ele te conduz no ritmo perfeito. Às vezes você acha que está demorando, mas Deus sabe que está no momento exato. Ele sabe quando te entregar. Ele sabe quando te mover. Ele sabe quando te elevar. E quando for o tempo certo, nada será capaz de impedir. E quando essa compreensão invade o teu coração, você finalmente respira com mais leveza. O que antes parecia fim, agora ganha nova cor, novo sentido. Você entende que Deus estava te preparando para um tempo de florescimento que só poderia vir depois do inverno. E o inverno faz parte. Ele não te destrói. Ele te fortalece. Ele não acaba com você. Ele te estrutura. E quando a primavera chega, a primavera espiritual, tudo começa a florescer de um jeito que só Deus pode explicar. E à medida que essa primavera espiritual começa a tocar sua vida, você percebe que algumas coisas dentro de você já não fazem mais sentido. Velhos medos perdem força, antigas feridas começam a cicatrizar, pensamentos que antes te aprisionavam já não têm o mesmo poder. É como se Deus estivesse limpando cada canto do seu interior, removendo aquilo que não combina com o novo tempo que Ele está trazendo. E nesse processo, você percebe algo precioso. Recomeçar com Deus não é apenas sobre o futuro, é também sobre se libertar do passado.
Há memórias que precisam ser deixadas para trás, palavras que foram ditas a você, situações que te machucaram, escolhas que você fez quando ainda não tinha a maturidade que tem hoje. Deus não quer que você leve isso para o novo tempo. Ele te convida a soltar, a entregar, a permitir que Ele transforme aquilo que você não consegue mudar sozinho. E quando você entrega, Ele cura. Quando você solta, Ele restaura. Quando você se rende, Ele constrói algo novo em cima do que parecia destruído. E nessa entrega, você pode até perceber que algumas pessoas que fizeram parte da sua história já não caminham mais ao seu lado. E isso também é parte do processo. Há pessoas que pertencem a um capítulo, mas não ao livro inteiro. Há vínculos que se desfazem não por maldade, mas porque Deus sabe que o novo exige espaço. E ao invés de viver isso como perda, você começa a enxergar como proteção. Deus sabe com quem você pode caminhar, quem te fortalece, quem te enfraquece, quem te aproxima dele e quem te distancia. Ele cuida da tua vida de forma tão detalhada que até as pessoas que permanecem ou se vão fazem parte de um propósito maior. E quando você entende isso, o coração se torna mais leve. Você começa a perceber que não precisa forçar nada. Não precisa agarrar o que está indo embora, nem se desesperar pelo que ainda não chegou. Deus traz. Deus leva. Deus guia. Tudo o que é teu permanece. Tudo o que não é, cai por si só. E essa certeza te traz uma paz tão profunda que você finalmente entende que está sendo sustentado por algo muito maior do que qualquer circunstância. E aos poucos, o medo do recomeço começa a se transformar em expectativa. Aquela ansiedade dolorosa se transforma em uma esperança suave, um sentimento de que algo bom está vindo, mesmo que você ainda não veja claramente. Isso porque Deus te faz sentir o novo, antes mesmo de ele se manifestar. Ele planta no teu espírito aquilo que ainda não chegou na tua realidade. Ele te faz sentir que a dor vai passar, que o tempo ruim vai virar testemunho, que você vai sorrir de novo, amar de novo, acreditar de novo. E então, pouco a pouco, você passa a enxergar o valor dos processos. Antes você queria entender tudo, agora você aceita caminhar pela fé. Antes você queria atalhos, agora entende que alguns caminhos precisam ser percorridos devagar. Antes você queria que tudo fizesse sentido, agora entende que algumas respostas só chegam quando a gente está pronto. A maturidade espiritual vai crescendo dentro de você de forma tão natural que quando percebe, seu olhar já mudou. Você já não reage como antes, já não pensa como antes, já não se desespera como antes, porque Deus te renovou. E essa renovação abre portas internas que você nem sabia que existiam. A confiança em Deus cresce, a fé se aprofunda, a compreensão se expande. Você começa a perceber que nada é por acaso, que os tempos difíceis te ensinaram resiliência, que os dias silenciosos te ensinaram a ouvir a voz de Deus, que as noites de choro te ensinaram a buscar abrigo na presença de Jesus. Como diz o Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando essa manhã chega, ela ilumina tudo o que antes estava escuro. E Deus começa a te mostrar que aquilo que parecia o fim, aquela dor, aquela ruptura, aquele momento em que você achou que não suportaria, estava, na verdade, construindo uma nova versão de você. Uma versão mais forte, mais sensível à voz de Deus, mais consciente do seu valor, mais alinhada ao propósito. Ele pega aquela situação que quase te derrubou e transforma em força. Ele pega aquela ferida que parecia incurável e transforma em testemunho. Ele pega aquela angústia que te acompanhou por tanto tempo e transforma em sabedoria. E quanto mais você percebe isso, mais você entende o quanto Deus te ama. Não é um amor distante, frio, religioso. É um amor presente, vivo, cuidadoso. Um amor que te corrige, mas também te abraça. Que te permite sentir dor, mas nunca te abandona nela. Um amor que te fortalece mesmo quando você acha que está fraco. Esse amor é a base de todo recomeço, porque recomeços guiados por Deus não nascem da força humana, mas da segurança de saber que Ele está contigo.
E nessa segurança você descobre que, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, Deus continua no controle. Ele não perde o domínio, não se atrasa, não muda de ideia. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O que Ele começou na tua vida, Ele terminará. Ele mesmo te diz em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Nada fica inacabado nas mãos de Deus. Nada fica pela metade. Se Ele permitiu que algo começasse, é porque Ele já viu o final. E o final é de vitória. E nesse caminho, você também aprende a se perdoar. Deus te perdoa, mas muitas vezes você demora para aceitar esse perdão. E Ele te diz de forma suave que você não precisa carregar culpas que Ele já levou na cruz, por meio de Jesus Cristo. Ele te lembra que Cristo veio exatamente para isso, para restaurar, para libertar, para renovar. E quando você abraça esse perdão, o coração se liberta. Recomeçar também é sobre isso, sobre viver sem as correntes da culpa, sem as amarras do passado, sem as vozes internas que tentam te diminuir. E então, pela primeira vez em muito tempo, você começa a sentir gratidão pelo que viveu. Não porque tenha sido fácil, mas porque te transformou, porque te aproximou de Deus, porque te despertou para um propósito maior, porque te fez crescer, porque te ensinou coisas que você nunca aprenderia de outro jeito. E essa gratidão é outro sinal de que você está pronto para o novo. Um coração que consegue agradecer pelo passado é um coração preparado para abraçar o futuro. E quando você olha para si agora, percebe que Deus te moldou com paciência, com cuidado, com amor. Ele te preparou, Ele te fortaleceu, Ele te amadureceu. E agora, Ele te conduz para o que vem adiante, não como alguém quebrado, mas como alguém restaurado. Não como alguém que perdeu, mas como alguém que está pronto para viver um tempo novo, um tempo guiado pelo propósito de Deus. E conforme você se percebe restaurado por dentro, algo começa a mudar também na forma como você se posiciona diante da vida. O que antes te paralisava agora te convida a avançar. O que antes te assustava agora te desperta curiosidade. O que antes parecia insuportável agora se torna apenas uma memória distante, que já não tem mais o poder de te ferir. Isso porque Deus não apenas cura a ferida, Ele retira o veneno. Ele não apenas te levanta, Ele te fortalece para que você permaneça de pé. E essa força nova que nasce dentro de você é prova do cuidado dele. E nesse movimento de fortalecimento, você percebe que está mais disposto a obedecer à voz de Deus, mesmo que nem sempre entenda o porquê de cada passo. A fé passa a não ser apenas algo que você diz ter, mas algo que você vive. Você volta a acreditar naquilo que antes temia acreditar. Você volta a sonhar com aquilo que antes considerava impossível. O coração se abre novamente, não porque não tenha medo, mas porque entende que com Deus vale a pena tentar, vale a pena arriscar, vale a pena recomeçar. E nesse caminho, Deus começa a reacender dentro de você promessas antigas, aquelas que você deixou de lado porque achou que tinham expirado. Mas as promessas de Deus não perdem prazo. Ele não esquece, Ele não volta atrás. Ele apenas espera o momento certo. E talvez agora seja o momento em que Ele começa a soprar sobre essas promessas novamente, te lembrando que aquilo que Ele colocou no teu coração um dia ainda está vivo. Nada está perdido, nada está distante demais. O que é de Deus permanece, mesmo quando você tenta desistir. E você começa a perceber que a vida com Deus não é linear. Existem curvas, desvios, pausas, silêncios, mas em todas essas fases, sempre existe direção. Deus não te deixa no escuro. Ele te guia com uma luz que não cega, mas ilumina o suficiente para o próximo passo. Às vezes, você gostaria de ver lá na frente, mas Ele te mostra apenas o necessário para que você avance com fé. E isso te ensina a depender mais dEle. Você percebe que a segurança não está em saber para onde está indo, mas em saber quem está te conduzindo. E então, de maneira quase imperceptível, você começa a sentir algo que talvez estivesse adormecido dentro de você. Coragem.
Uma coragem que não nasce da ausência de riscos, mas da presença de Deus. A coragem de tentar de novo, de abrir novas portas, de acreditar em novas possibilidades. Essa coragem te faz olhar para o futuro, não com medo, mas com confiança. Porque agora você sabe que não caminha sozinho. Deus vai com você. Ele te acompanha, te instrui, te sustenta, te guarda. Ele te cerca por todos os lados. Essa coragem te leva a perceber que Deus não quer que você apenas recomece. Ele quer que você avance. Ele quer te levar a lugares onde você nunca esteve. Quer te mostrar coisas que você nunca viu. Quer te apresentar versões de si mesmo que você nem sabia que era capaz de ser. Ele quer te elevar. Ele quer te transformar. Ele quer que você viva o extraordinário no ordinário. E Deus faz isso de forma tão suave, tão precisa, tão amorosa, que quando você menos percebe, já está vivendo aquilo que antes apenas orava para viver. E nesse momento você entende que tudo o que passou te preparou para isso. Cada lágrima fortalecendo sua sensibilidade, cada queda fortalecendo sua resiliência, cada perda fortalecendo sua fé. Nada foi em vão, nada foi desperdiçado. Deus aproveitou cada parte do caminho para te moldar exatamente como você precisava ser para este novo tempo. Você não está entrando nesse recomeço despreparado, está entrando lapidado. Deus te deu ferramentas que você não tinha antes. Ele te amadureceu de forma profunda e agora você está pronto para avançar. E quando você olha ao redor, percebe que algumas coisas externas ainda não mudaram. Mas isso já não te abala como antes, porque agora você entende que a verdadeira mudança sempre começa por dentro. E quando o interior está alinhado com Deus, o exterior não demora a acompanhar. Deus começa abrindo portas invisíveis antes de abrir as visíveis. Ele trabalha no espiritual antes de mover no natural. E quando a mudança chega no mundo físico, ela já estava preparada há muito tempo no mundo espiritual. E nesse caminho, você se pega refletindo sobre como Deus é paciente. Ele esperou por você no momento em que você se afastou. Ele ficou ao seu lado quando você se perdeu. Ele te sustentou quando você caiu. Ele te renovou quando você se cansou. Ele te abraçou quando você chorou. Ele te levantou quando você desistiu. E ainda assim, Ele continua te chamando. Ele continua te convidando. Ele continua acreditando naquilo que Ele mesmo colocou dentro de você. A paciência de Deus é o maior lembrete do amor dele por você. E quando essa paciência te alcança, você começa a enxergar a vida com mais amor, mais compreensão, mais leveza. Você começa a perceber que não precisa controlar tudo, que não precisa ter todas as respostas, que não precisa carregar todos os fardos. Você percebe que pode descansar, pode respirar, pode confiar, porque Deus não espera a tua força, Ele oferece a dele. Não espera a tua perfeição, Ele te cobre com a graça. Não espera teu entendimento total, Ele te guia passo a passo. E esse descanso te permite ser gentil consigo mesmo, te permite aceitar que você fez o melhor que podia com o que tinha, te permite perdoar-se pelas escolhas que não deram certo, pelas palavras que gostaria de ter dito diferente, pelas situações que fugiram do seu controle. Deus não te condena. Ele te acolhe. Ele te restaura. Ele te envia para o futuro com o coração limpo, com a alma curada, com a mente renovada. E quando isso acontece, o recomeço deixa de ser uma obrigação e se torna uma oportunidade. E então, finalmente, você começa a ver que aquilo que parecia fim era, na verdade, o início de uma nova história. Uma história escrita com Deus, guiada por Jesus Cristo, sustentada pela fé e regada pela esperança. Uma história que não é perfeita, mas é linda. Uma história que não é fácil, mas é verdadeira. Uma história que não está sendo improvisada, está sendo cuidadosamente conduzida pelo autor da vida. E enquanto sua alma se ajusta a esse novo tempo, você começa a perceber que Deus não te trouxe até aqui apenas para te consolar, mas para te impulsionar. Ele te consola sim, mas também te capacita.
Ele cura, mas também te envia. Ele restaura, mas também te fortalece para que você caminhe em direção ao propósito que Ele preparou para a sua vida. E conforme essa percepção cresce dentro de você, um sentimento de responsabilidade leve, mas profunda, começa a nascer. A responsabilidade de viver a vida que Deus sonhou para você. E viver essa vida não significa estar sempre forte, sempre firme, sempre pronto. Significa apenas estar disponível. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E você foi chamado. Foi chamado para recomeçar, para florescer, para ser testemunho vivo da graça que transforma. E esse chamado não exige perfeição, exige entrega. Deus faz o extraordinário a partir do seu simples sim. Ele amplia o que você oferece. Ele fortalece o que você entrega. Ele multiplica o que você coloca nas mãos dele. E aos poucos, você começa a perceber que aquilo que antes te trazia medo, agora te traz propósito. Onde antes você via dor, agora vê direção. Onde antes via perda, agora vê libertação. Onde antes via fim, agora vê início. É como se Deus estivesse trocando as lentes pelas quais você enxerga o mundo. E com essas novas lentes, você passa a perceber que até as coisas que não deram certo fizeram parte do processo. Nada foi desperdiçado. Até aquilo que você achou que iria te destruir acabou te fortalecendo para o que viria depois. E com essa nova visão, você percebe que Deus não quer que você viva apenas pela sobrevivência. Ele quer que você viva com plenitude. Ele quer que você acorde com esperança, caminhe com fé e descanse com paz. Ele quer que seu coração esteja tão alinhado ao dele que você consiga sentir a presença dele até nas pequenas coisas, no vento, no silêncio, no sorriso, na oração. Ele quer que você viva uma vida íntima com ele, porque é nessa intimidade que seus recomeços encontram força. E é nesse lugar de intimidade que você entende que recomeçar não é voltar atrás, mas seguir adiante com mais consciência. Não é esquecer o passado, mas aprender a conviver com ele sem permitir que te aprisione. Você não nega o que viveu, mas também não se define por isso. Deus te faz entender que cada capítulo da sua vida, por mais difícil que tenha sido, contribuiu para formar quem você é hoje. E quem você é hoje é alguém mais forte, mais sábio, mais sensível, mais preparado para viver os planos que Ele tem para você. E conforme você se percebe mais estável emocionalmente, começa a notar que Deus também mexe no ambiente ao seu redor. Ele remove tempestades que antes pareciam intermináveis. Ele coloca pessoas que te fortalecem. Ele afasta aquilo que te enfraquece. Ele molda circunstâncias, abre caminhos, cria oportunidades. E muitas vezes, ele faz isso de forma tão discreta que você só percebe quando olha para trás e vê o quanto tudo mudou. E é nesse momento que um novo tipo de gratidão começa a tomar conta de você. Não é uma gratidão por algo específico, mas por tudo. Por ter sobrevivido, por ter vencido batalhas que ninguém viu, por ter continuado mesmo quando não tinha forças, por ter confiado em Deus mesmo quando não entendia nada. Essa gratidão é como um perfume suave que preenche o coração e ilumina a alma. Ela te lembra que Deus esteve contigo o tempo todo, mesmo quando você acreditou que estava caminhando sozinho. E quando essa gratidão se instala dentro de você, ela abre espaço para algo ainda mais precioso: a esperança. Uma esperança nova, renovada, firme. Uma esperança que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está trabalhando. Uma esperança que floresce mesmo em meio às incertezas. Uma esperança que lembra você a cada manhã que o melhor ainda está por vir. Que Deus ainda tem capítulos extraordinários para escrever na sua história. Que essa esperança te guia para um lugar de confiança profunda. Uma confiança que te permite descansar em Deus sem medo do amanhã. Uma confiança que te permite soltar o controle e permitir que Ele conduza. Uma confiança que se apoia na certeza de que Ele nunca falha, nunca perde, nunca se engana. E quando essa confiança se torna parte de quem você é,
O mundo já não te assusta como antes. Você encara desafios com mais calma, sonhos com mais coragem, decisões com mais sabedoria. E finalmente você percebe que está vivendo aquilo que lá atrás parecia impossível: paz. A paz que Jesus prometeu. A paz que o mundo não consegue dar. A paz que acalma tempestades internas, que organiza pensamentos, que fortalece o espírito. Uma paz que te acompanha, que te envolve, que te protege. E essa paz é prova viva de que Deus está guiando seus passos. Você não chegou aqui sozinho. Você chegou porque foi guiado, amado, sustentado. E agora, preparado por Deus, curado, restaurado e fortalecido, você se encontra pronto para abraçar esse novo começo com fé, com coragem e com o coração aberto. Não porque sabe exatamente como será o futuro, mas porque confia profundamente em quem está desenhando esse futuro para você. E essa confiança é tudo o que você precisa. E enquanto você se prepara para viver esse novo tempo, percebe que algo dentro de você se tornou diferente. A dor que antes te prendia agora se transformou em aprendizado. A tristeza que antes te consumia agora foi substituída por serenidade. A dúvida que antes tirava teu sono agora perde força diante da certeza de que Deus te guia. Você se sente mais firme, não porque sabe tudo, mas porque finalmente entende que não precisa saber. Basta confiar. E confiar em Deus é aprender a andar por caminhos que você nunca trilhou, sabendo que Ele já esteve lá antes. É aprender a descansar mesmo quando a tempestade ainda não passou, porque Jesus está no barco. É aprender a respirar fundo e dizer: eu não sei como, mas sei que Deus está cuidando. Essa confiança não nasce da lógica, mas da fé. Não nasce do que você vê, mas do que você crê. E aos poucos, essa fé vai ganhando forma dentro de você, até se tornar uma âncora firme para a sua alma. E de repente, você começa a perceber beleza onde antes via apenas dor. Começa a enxergar propósito onde antes via apenas confusão. Começa a reconhecer a mão de Deus, onde antes só havia silêncio. Ele estava lá o tempo inteiro, alinhando, ajustando, reconstruindo, preparando. E agora, ao olhar para o que está por vir, você sente algo que talvez não sentia há muito tempo: entusiasmo. O coração se acende novamente, a esperança floresce, a alma respira leve. E então, Deus começa a te mostrar que este recomeço não é pequeno. Ele não te trouxe até aqui para viver algo comum. Ele te trouxe para viver algo que vai além do que você imaginou. Ele te trouxe para um tempo de crescimento, de expansão, de cura profunda, de realizações que só podem ser explicadas pela mão dele. É um tempo onde sua fé será recompensada, onde suas lágrimas se transformarão em testemunhos, onde seus passos serão guiados com tanta precisão que você vai olhar para trás e dizer: se não fosse Deus, eu não teria chegado até aqui. E nesse momento, Jesus Cristo se torna ainda mais presente no seu coração. Ele te lembra do amor que demonstrou na cruz, do sacrifício que fez por você, da promessa viva de que estaria contigo em todos os dias, inclusive nos dias de recomeço. Ele te abraça com uma graça tão profunda que você começa a perceber que não precisa ter medo de errar. Jesus não te abandona quando você tropeça. Ele te levanta. Ele não te deixa sozinho quando você chora. Ele te consola. Ele não te rejeita quando você fraqueja. Ele te fortalece. E quando você sente esse amor, tudo muda. É como se o coração finalmente encontrasse um lugar seguro para descansar. Como se a alma encontrasse o lar que sempre buscou. Como se você finalmente entendesse que não precisa enfrentar nada sozinho. Porque Deus está contigo, porque Jesus te acompanha, porque o Espírito Santo te guia. E com essa certeza, você se torna capaz de caminhar para um novo tempo, mesmo sem saber exatamente o que te espera, porque sabe quem te espera lá. E Deus começa a te mostrar que o que parecia fim era, na verdade, a transição necessária para algo maior. O que parecia perda era proteção. O que parecia caos era reestruturação. O que parecia solidão era preparação.
Ele estava construindo dentro de você a maturidade espiritual necessária para sustentar aquilo que Ele está prestes a te entregar. Ele estava aprofundando suas raízes para que o florescer fosse ainda mais forte. E agora, diante desse novo início, você se sente pronto. Pronto para viver o que Deus preparou. Pronto para deixar para trás o que te feriu. Pronto para se abrir para o novo com fé e coragem. Pronto para caminhar com a certeza de que o Deus que te sustentou até aqui é o mesmo Deus que vai te levar muito mais longe. Pronto para viver uma vida guiada não pelo medo, mas pela confiança. Não pelas feridas, mas pela cura. Não pelo passado, mas pela promessa. E é nessa promessa divina que você encontra um novo ritmo. Um ritmo de paz, de fé, de esperança. Um ritmo guiado pela certeza de que você está exatamente onde deveria estar, no centro da vontade de Deus. A partir daqui, você não caminha mais apenas com seus próprios passos, mas com os passos guiados pelo céu. Você não vive mais apenas pelo que sente, mas pelo que Deus revela. E quando essa verdade te alcança, você percebe que está realmente recomeçando. Não do zero, mas do melhor lugar possível, das mãos de Deus. E assim, você segue com o coração acalmado, com a alma fortalecida e com o espírito renovado. E sabe que daqui em diante, cada capítulo será escrito com mais leveza, mais propósito e mais presença divina. Porque Deus está contigo. Ele sempre esteve. Ele sempre estará. E aquilo que parecia o fim era apenas o início de uma história muito mais linda do que você imaginava. E se um dia você sentir medo de novo, se a dúvida tentar voltar, se a tristeza bater à porta, lembre-se do que Jesus te disse: eu estarei convosco todos os dias. E dias incluem os bons e os difíceis, incluem o riso e o choro, incluem o início e o recomeço. Você nunca estará sozinho. Não importa o que venha, Deus vai te sustentar. E Ele te fará florescer outra vez, todas as vezes que for preciso. Porque com Deus tudo o que parece fim é sempre o início. Se essa mensagem falou com você, compartilhe ela com alguém que também precisa ouvir que Deus ainda está escrevendo uma nova história. Aperte o coração, se inscreva no canal Florescer com Fé e permita que a palavra de Deus continue alcançando mais vidas. Que Jesus te abençoe poderosamente e que você siga em paz, com o coração descansado e confiante nos recomeços que vêm de Deus. Até o próximo vídeo.